Meus amigos, vamos acompanhar um debate aí muito bom que aconteceu aí na Globo News Debate. O debate aí, o Girão aí foi pra cima do Humberto Costa e também da jornalista e militante. É impressionante. Pessoal, vocês vão ver como eles são imparcial. Assim, é muito na cara o que eles fazem, a imparcialidade deles. Quando tem um debatedor de direita ou de esquerda, vocês vão perceber a forma que ela trata o Girão e trata o Humberto Costa. E o Girão foi para cima, derrotando aí todas as narrativas que isso foi feito, e ela mesmo assim interrompendo. Vocês vão ver isso. Mas antes eu queria pedir aí para você que está assistindo, já está assistindo esse vídeo aqui, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe também seu comentário, é importante. E vamos acompanhar esse debate aí. Né? Uma de 79, vamos pegar essa recente, pessoas que sequestraram o embaixador, pessoas que assaltaram bancos, pegaram em armas de fogo, pessoas que explodiram aeroportos, aí, bombas em aeroportos. Todo tipo de barbaridade nós tivemos naquele momento. Essas pessoas foram anistiadas. Hoje, o que está acontecendo no Brasil? Se esses brasileiros condenados no dia 8 de janeiro tivessem quebrado alguma coisa, tivessem atacado a democracia com direito de defesa, eu não estaria aqui para defender. Você pode ter certeza disso. Mas essas pessoas não tiveram duplo grau de jurisdição. Mas eles quebraram, né? Só para entender. Não, veja bem, a grande maioria não quebrou. Não tem prova nenhuma que quebrou. São pessoas, Júlia e Humberto, que nunca tiveram passagem pela polícia. Nunca tiveram passagem pela justiça. Né? O que nós não tivemos ali, essa que é a diferença do Lula, que passou em 3 instâncias, né, que teve todo o direito de defesa. Agora, essas pessoas não tiveram as 3 instâncias. Elas não tiveram, muitas vezes, os advogados acesso aos autos. Elas não tiveram a individualização da conduta. Né? Então, quer dizer, é aquela coisa, pega todo mundo, joga dentro de um saco e vamos dar condenação para elas. Isso Então, você é a favor da anistia para essas pessoas? Eu sou totalmente a favor. Aliás, eu acredito que deveria ser nulo todo o processo. Inclusive, o voto do ministro Fux, um voto técnico, independente, mostrou as incoerências com jurisprudência e não discurso político que a gente viu, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Então, o senhor é a favor da anistia para o ex-presidente Bolsonaro também? Eu sou a favor da anistia ampla e restrita, porque o processo ele foi um processo viciado. Se você pegar o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, né, que está fora do país, mostrando áudios, mostrando que existia um tribunal secreto com provas documentais de fraude processual. Isso já deixa qualquer um que tenha apreço pelo Estado Democrático de Direito, pelo ordenamento jurídico do país, preocupadíssimo com isso. Então, eu acredito que deveria anular todo o processo. Mas, se não é possível, já que nós tivemos um julgamento político, a anistia é o remédio político para que o Brasil vá para frente. Ninguém aguenta mais, Júlia, Humberto, briga política. Né? Ninguém aguenta, o Brasil pode mais. Mas o Brasil não está olhando para essa pauta. Essa não é uma pauta do Brasil, né? Não é isso que eu ouço nas ruas. Né? E olha que eu converso com gente de esquerda e de direita, que é contra governo, que é a favor de governo, em mercados. Eu vejo as pessoas preocupadas com cidadãos brasileiros que estão sendo injustiçados hoje no país. Primeiro, concordo com essa observação de que a pauta da população brasileira não é essa. As pessoas estão preocupadas, por exemplo, quem ganha até R$5.000, em saber se no ano que vem ele vai pagar imposto de renda ou se ele vai ter uma isenção. As pessoas mais pobres estão preocupadas se elas vão poder receber o Vale Gás ou se elas vão poder ter acesso a essa tarifa social ampliada da energia elétrica. Os empresários estão preocupados em saber questões relativas aos seus interesses, como, por exemplo, as sanções que o Brasil está sofrendo por razões políticas por parte do governo dos Estados Unidos. Então, essa é uma primeira questão. Segundo, a sociedade, quando tem sido questionada, tem se manifestado contrariamente a essa ideia da anistia. Porque, em verdade, esse processo todo se deu dentro da mais absoluta legalidade, acompanhado pela população ao vivo, em tempo real, como se diz, e um processo onde houve o direito de defesa, onde houve todo um processo que foi negado, por exemplo, ao presidente Lula. Então, eu entendo que a anistia hoje, ela efetivamente não cabe. Nós temos que superar essa pauta e não cabe até porque o próprio processo ainda não se esgotou. Cabem os recursos, enfim, e o Congresso tenta se antecipar, orientado aí ou dirigido pela extrema-direita, para tentar passar uma borracha naquilo que o resultado desse julgamento coloca como mais importante, a possibilidade de nós desestimularmos no futuro qualquer um que queira dar um golpe de Estado no nosso país. Agora, tem um projeto que eu disse na abertura que está sendo negociado, articulado pelo Davi Alcolumbre, pelo ex-presidente Pacheco, e que o governo vê como palatável, que não é anistia, é mudar, diminuir as penas, é mexer no texto da lei de defesa da democracia, e prever ali uma diminuição
para os crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor é a favor de um texto nessa linha? Não, eu acho que uma mudança da lei de execuções penais dirigida para atender a alguém especificamente, um grupo especificamente, é um grande casuísmo. E em se aprovando isso, qual é a certeza que nós temos de que outros tipos de crime mais à frente, eles não possam ser também objeto de uma definição de redução dos valores de pena, do tamanho de cada uma das penas. O que é que estão pretendendo agora? É fazer a aprovação de uma anistia às avessas, ou seja, já que não se pode anistiar, porque vai ser decretado inconstitucional pelo Supremo, qualquer proposta de anistia aprovada pelo Congresso, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a anistia ao reverso. Como é isso? Por exemplo, hoje, a partir de um determinado tamanho da pena, você não poderá, você terá que começar e passar um bom tempo no regime fechado. Agora, o que querem dizer, o que querem propor, por exemplo, é dizer que tal pena, em relação à tentativa de golpe de Estado, por exemplo, cairia de 20 e tantos anos para 8, e com isso as pessoas não seriam presas. Elas não passariam nenhum momento, elas cumpririam a pena em liberdade. É isso que se está querendo. O senhor acha desse projeto da dosimetria? O PL, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro, é contra. Fala que tem que ser anistia ampla, geral e restrita. E para o senhor? Tem um grande humanista americano chamado Martin Luther King Jr., que ele diz o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Esse processo, que chama de golpe de Estado, e eu não sei como é que um golpe de Estado pode ser dado sem nenhuma arma, diferente da turma que até pouco tempo estava e hoje voltou, a cena do crime está aí anistiada. Essas pessoas não estiveram com armas. Foi uma revolta. Você vê lá, associação criminosa armada. Aí já mostra um dos artigos que eles foram condenados, que o negócio não tem nenhum tipo de base. Então eu vejo que esse processo ele precisa realmente passar por um escrutínio jurídico que seja realmente algo palatável. Hoje eu vejo que essa dosimetria é uma coisa light, que vai perpetrar uma injustiça ainda que continua. Então eu vejo assim, sabe, nós estamos vivendo um momento de sombras no Brasil. Um momento que as pessoas que tiveram anistia recentemente não querem anistia para os outros. Por quê? Porque quem está buscando hoje anistia é a direita, são os conservadores. E esses estão sendo implacavelmente perseguidos. E eu digo isso assim de uma forma muito tranquila, como um senador independente, que eu vejo uma caçada à liberdade de expressão, a liberdade dessas pessoas de se defenderem, não tem prova absolutamente de nada, e eu vejo efetivamente que o Brasil precisa corrigir esse rumo, porque isso não é saudável. Os dois são contra a dosimetria, mas por razões absolutamente diferentes, entendi. Agora, o senhor está falando, quando o senhor cita os exemplos, o senhor está pegando dos executores, que foram as pessoas que, segundo a Justiça, entendeu, fizeram a depredação e tinham um objetivo final do golpe de Estado, por meio de uma GLO, enfim. Eu queria saber do núcleo crucial, que foram os 8, inclusive o ex-presidente, julgados e condenados na semana passada. O próprio presidente do PL, do partido do ex-presidente, disse que houve um planejamento de golpe, só que o golpe não aconteceu. A lei, eu sempre cito isso aqui porque às vezes as pessoas não sabem, não tem obrigação também de saber. A lei fala na tentativa de. E o planejamento já é, na interpretação dos ministros, um ato executório e não necessariamente um ato preparatório, que esse sim não é punível. Júlia, você vê, vamos repetir, domingo, presidente, e olha que ele sabe, eu tenho restrições ao presidente da República, o ex-presidente, tive questionamentos, inclusive, de algumas pautas dele, questão de arma de fogo, por exemplo. Eu sou totalmente a favor do controle e não da liberação do porte. Votei contra o ministro Cássio Nunes Marques, publicamente, a indicação do ex-presidente. Tem uma série de críticas. Mas a gente não pode negar que Bolsonaro é um clássico perseguido político. Acabamos de perguntar, não pode dar entrevista, não teve prova. Então, essa questão de um núcleo, ele estava nos Estados Unidos. Você pega o Anderson Torres, a injustiça que está acontecendo com esse cidadão, estava nos Estados Unidos. Você não tem nenhuma prova ali que você possa dizer, não, peraí, aqui existiu uma coordenação, armado ninguém estava. A acusação, ela não entende que a presença no dia 8, ela entende que são atos que se acumulam a partir de julho de 2021 e que culminam no dia 8. Eu vejo assim, que essa sentença, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas essa sentença estava pronta desde o início, porque é uma questão de tirar da vida política o Bolsonaro e tirar as pessoas que estão junto para dar uma lição, inclusive, de que mobilizações não são bem-vindas. E você vê o que aconteceu dia 7 de setembro no Brasil, de forma ordeira, pacífica, como tem que ser. A população está indo para a rua, a população está pedindo anistia, a população quer ver um país onde os direitos fundamentais sejam respeitados. E a gente precisa virar essa página. Se a gente não tivesse olhar, por exemplo, eu e o Humberto, nós discordamos de muitas pautas, mas nós estamos juntos contra as bets, por exemplo. Inclusive, ele deve ser o presidente e eu o vice-presidente dessa pauta, porque isso está destruindo o brasileiro mais pobre, tirando o dinheiro do alimento dele, do Bolsa Família, inclusive, e isso é inaceitável. Mas
a gente pode ser adversário no campo das ideias políticos, jamais inimigos. Nós somos, afinal, irmãos, filhos do mesmo Deus. E é esse o exemplo que a gente precisa dar para a sociedade. Perseguição de Bolsonaro? Não, de forma alguma. Aliás, eu nunca vi no Brasil um processo judicial em que houvesse tantas provas e produzidas pelos próprios réus. São gravações, são escutas, são, enfim, documentos, tudo isso dando uma demonstração clara de que houve uma ação orquestrada, organizada. Segundo, como disse o ministro Moraes, não foi um passeio no parque. Havia uma operação denominada Punhal Verde e Amarelo, cujo objetivo final era o assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro da Suprema Corte Brasileira. Provavelmente, se aquilo tivesse dado certo, dificilmente a gente estaria fazendo aqui esse debate, dificilmente o Congresso Nacional estaria funcionando. Nós já vivemos isso no passado, que é uma ditadura. Então, esse julgamento, ele foi e é extremamente importante para que no futuro ninguém se arvore a repetir. Que pense duas vezes antes de dizer, olha, eu vou tentar trazer os militares, eu vou tentar articular mobilizações sociais para nós termos no país uma ditadura, um golpe de Estado. Então, eu entendo que o Brasil, aliás, isso é reconhecido internacionalmente, o Brasil está dando uma demonstração para o mundo de que é possível e necessário se defender a democracia. E para que isso aconteça, nós temos que combater a impunidade. A impunidade, é isso que não pode acontecer. E acho que a anistia, se ela vier a ser aprovada, ela é um estímulo à impunidade e um estímulo à repetição, em outro momento qualquer, disso que aconteceu agora. Outro tema do dia de hoje foi uma manobra que o PL fez para indicar o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, como líder da minoria, vice-líder da minoria, de modo que ele possa não ter as faltas contabilizadas, porque é uma tradição, digamos, não é algo que está no regimento, mas é algo que é aceito pela casa. Quem tem cargo de liderança acaba não tendo as faltas contadas. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que isso é um grande contrassenso, especialmente para alguém que lidera uma bancada. A importância da sua presença física, da sua participação em todos os debates que existem ali, orientando a sua bancada, fazendo acordos políticos, é fundamental. Então, isso aí, para mim, já é uma coisa inteiramente absurda. Segundo, a cassação do senhor Eduardo Bolsonaro não deveria vir somente por conta das faltas que ele acumulou, mas pelo fato de que ele está cometendo um crime reiterado, estando nos Estados Unidos e organizando politicamente sanções contra o nosso país, contra a nossa economia, contra as pessoas mais pobres. Então, a Câmara, se ela quer ignorar o problema da ausência física dele, ela não poderia ignorar de jeito nenhum o crime de lesa-pátria que ele continua cometendo nos Estados Unidos. Senador? Essa questão do regimento interno da Câmara eu não conheço bem, mas eu acredito que nós podemos ter dois pesos e duas medidas. Se tem outros líderes que dão presença pelo celular, o que eu acho errado, eu, inclusive, falo muito com o presidente Davi Alcolumbre de que tem que acabar essas sessões remotas, mas se isso existe lá, por que não vai existir para o outro lado? Porque é da direita? Porque é conservador? Isso não está certo. Agora, só voltando rapidinho, se você me permite, também não foi um passeio no parque, 2016, no governo Temer, quando queimaram a esplanada dos ministérios, aí sim, né, tiveram ali um dano com prova, inclusive, né, da quebradeira, e agora você não teve prova de nada. Né? As pessoas que quebraram se evadiram. Inclusive, as imagens foram negadas pelo ministro Flávio Dino e nem do Senado nós conseguimos as imagens, para saber exatamente quem quebrou. Eu não entendi direito. Por que agora, no 8 de janeiro, não se teve as provas da quebradeira? Porque as imagens foram negadas. Inclusive, muitas dessas pessoas... Né, eu participei da CPMI do dia 8 de janeiro como titular, né, e chamamos jornalistas lá, né, inclusive da Reuters, né, que mostraram que ele falou daquela imagem que foi chutando ali, refeita várias vezes. E as imagens do Ministério da Justiça, da esplanada dos ministérios, do prédio que eu e o senador Humberto trabalhamos, foram negadas para a gente. Mas tem uma série de imagens que estão aí. Eu não entendi o ponto do senhor sobre a relação da ausência de imagens e a relação da depredação. Pronto, a depredação houve, mas as pessoas que quebraram se evadiram. Né? Nós não tivemos ali provas de que pessoas quebraram. Muitas pessoas foram se proteger das bombas chamadas pela polícia. Isso a gente ouviu. O cara que derrubou o relógio tem a imagem. A menina que pichou a estátua da Justiça tem a imagem. Mas aí, vamos lá, 16 anos não é outra discussão, mas tem ali a prova. Sim, na verdade, você tira com água e sal. Sim, mas não foi por isso que ela foi condenada. Ela vinha há meses participando de um acampamento político cujo objetivo era tentar atrair as Forças Armadas, pedir que as Forças Armadas dessem um golpe no país. Então, o crime é esse, é atentar contra a democracia, é favorecer a realização de um golpe de Estado no nosso país. Um golpe de Estado num domingo, sem tanque, sem arma,
com a Bíblia e bandeira. Quantos golpes de Estado não foram muito dados sentido. num domingo? Mas quem é que ia assumir? Aquela senhora com a Bíblia ia assumir o país? Não, Negócio quem que ia assumir não tem era sentido. se o nosso governo tivesse acatado sugestão que foi dada por algumas pessoas de colocar, de aplicar, de implementar uma GLO. O jogo político que estava posto ali era o governo pedir uma GLO que seria comandada, que teria como um dos comandantes o coronel que fez a delação, Mauro Cid, seria um dos comandantes, e ali naquele momento o pretexto de garantir a ordem pública serviria para implementar um regime de exceção. Mas como se o Bolsonaro indicou os comandantes das forças antes que o Lula pediu? O próprio presidente Lula indicou os comandantes das forças. Não, havia não só comandantes não nas faz forças, sentido, entende? não só comandantes nas forças, mas comandantes nos quartéis que estavam articulados ou que tinham uma posição de favorecimento caso acontecesse. Mas teve o depoimento dos comandantes das forças dizendo que um deles se colocou à disposição, que houve a apresentação da minuta, o que eles achavam da minuta que previa a tentativa de golpe. Isso tudo está nos autos, só estou trazendo aqui os elementos que estão nos autos. A minuta do Google, que chamam. Porque não teve nenhuma assinatura, que estava na casa do secretário de Segurança Pública. Uma coisa que não teve efetividade nenhuma. Deixa eu colocar um último assunto para a gente, então, que obviamente não haverá convergência nesse, mas o objetivo aqui é ouvir as vozes distintas dos senhores sobre esses assuntos. PEC da segurança, rapidinho, para a gente fechar. Meus amigos, acompanhamos aí esse debate muito bom. O Girão aí foi muito esclarecedor e foi para cima com os argumentos. É muito bom a gente ver essa mobilização dos senadores, principalmente dos senadores, no Congresso Nacional, que é na casa dos senadores, no caso. Temos aí, não temos a maioria, depende muito da votação e vai passar aí muitas votações aí importantíssimas, principalmente a anistia, que está sendo preparada para essa semana ainda, a anistia, para passar aí ser debatida na Câmara dos Deputados, depois no Congresso Nacional, para ser aprovada ampla e irrestrita aí para todos os personagens que estão sendo perseguidos por esse judiciário comunista do Brasil. É isso que vai acontecer. Galera, se você está assistindo esse vídeo até agora, é importante você deixar o seu like, se inscrever no canal. É importante você fortalecer este canal de direita que vem trazendo aqui muita notícia no dia a dia. Então se inscreva. Se você puder ser membro do nosso canal, seja membro. Só que aqui embaixo tem o nome escrito membro. Você pode ser membro e apoiar esse canal crescer ainda mais. E a gente vai estar trazendo mais e mais vídeos. Tamo junto e é importantíssimo esse apoio de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.